O Livro dos Espíritos, capítulo 2. Elementos gerais do universo, espírito e matéria. Pergunta número 28. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez o nosso estudo aqui de O Livro dos Espíritos, aquele estudo que a gente faz toda quinta-feira. Conversar com vocês com muita tranquilidade, a respeito desse tema, que é a questão da pergunta número 28, que fala sobre matéria inerte e matéria inteligente. Kardec, nessa pergunta, ele vai perguntar aos espíritos o seguinte: uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não resta mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Quer dizer, ele está querendo dizer aqui, matéria inerte é essa matéria física, assim como essa chave aqui, as paredes, a Terra, o planeta, o Sol, as estrelas, tudo isso seria matéria inerte. E o espírito seria também matéria inteligente. Tá aí, gente, a questão que mais dificulta o aprendizado da questão de espiritualidade é que as pessoas acreditam que o espírito é um nada, é uma energia invisível que ninguém vê, que ninguém sente. Mas Kardec designa a matéria inerte e a matéria inteligente como sendo espírito, matéria inteligente, e matéria, propriamente dita, como matéria inerte. Mas assim mesmo, os espíritos vão dizer que essas palavras são insuficientes para designar a coisa. Respondem eles: as palavras pouco importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Daí, gente, olha só, como a gente vai aprofundar em algo que nem mesmo as palavras que nós usamos podem designar por completo isso, essas coisas que nós estamos falando. Eu quero explicar que o nosso canal aqui, como eu acredito que todos os canais que vão falar de espiritismo, ele é feito por pessoas, por ser humano. O programa, assim, o estudo, as palavras que são faladas. E o ser humano, gente, ele não sabe muita coisa, não. Nós somos falhos. Muita coisa a gente pensa que sabe e não sabe, Os espíritos até tentam nos ajudar, nos intuir, nos favorecer um pouco, mas é difícil passar, essa mensagem da questão de espiritualidade para nós. A gente mergulhou na nossa encarnação em um mundo material, limitado. Os nossos sentidos, olha só, eu estou de óculos, Por quê? Porque os meus olhos, se eu tirar os óculos, não vão enxergar mais aquilo que ele enxergava alguns anos atrás. A matéria, ela é cheia de problema, de defeito. Não é bem problema, É a questão da matéria mesmo, o corpo é para isso mesmo. Para a gente ir aprendendo com as dificuldades que ela apresenta, que a matéria apresenta. Então, se eu falar aqui um ano sobre isso, é incompleto. Porque o Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica. Você vai conversar, você vai dialogar, você vai trazer o seu conhecimento, buscar o conhecimento dos outros, aquilatar, medir, falar a respeito e com isso adquirir então um certo conhecimento a mais para somar no nosso aprendizado. Então não é difícil eu dizer para vocês aqui que eu não sei nada praticamente, como Sócrates falava, eu sei que nada sei, Os filósofos falavam que quanto mais se aprendia, mais se sabia que a gente não sabia de nada. Então Kardec fala então sobre a matéria inerte como sendo essa matéria comum que nos cerca, o Sol, as estrelas, os planetas,
o elemento, né? Os elementos materiais em si, e como matéria inteligente, aquilo com o qual se forma o espírito, né? Eu não estou falando aqui somente do espírito humano, do homem, né? Desse espírito que encarna nessa matéria aqui. Estou falando do espírito mesmo, né? Existem espíritos em várias graduações de aprendizado, ou gradações, né? Eles, por exemplo, podem animar os bichos, né? Ele pode animar, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento instintivo de uma planta, esse elemento espiritual de que Kardec fala. Então, o nosso objetivo aqui é tentar trazer um pouquinho mais de luz para o tema, mas você aí que está estudando, que quer estudar, né? Pega lá o livro dos Espíritos lá, vai estudar também, vamos aprender também. Daqui a pouco eu falo uma besteira aqui, você me corrige aí nos comentários aí o que eu falei, né? Que a gente tem a obrigação de corrigir se a gente estiver errado. Para os espíritos, gente, eles têm dificuldade de falar para nós sobre essas questões. Kardec comenta aqui, ó, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Qual que é a conexão? Matéria inteligente, né, espírito, né, e matéria inerte, são os elementos materiais. Kardec diz que a conexão, né, a origem dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, como pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Então seria o ser inteligente, o espírito, uma emanação, uma onda que é emanada de Deus? Nós ignoramos isso. Kardec diz aqui, ó, que nós ignoramos. Seria então o espírito uma fagulha, uma centelha que foi criada para a partir daí ela evoluir a partir do seu aprendizado? Talvez seja isso, né, que mais se aproxima da lógica. Porque se a gente fosse uma emanação de Deus, a gente, assim, dessa forma, saída assim de Deus, nós já teríamos saído com todo o conhecimento, né, com tudo, com todo o aprendizado. Agora, se a gente é uma centelha, se a gente foi criado, né, e colocado para evoluir de forma separada, a gente pode trazer no nosso âmago todo o conhecimento, todas as sementes. Mas a partir da nossa vontade é que a gente vai trabalhar aí o desenvolvimento dessa semente, desse conhecimento. Bom, também é para a gente pensar, né? Elas nos parecem distintas, por isso admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Que para Kardec, matéria inteligente, ou espírito, e matéria inerte, né, são coisas distintas. Por isso ele separou e perguntou aos espíritos. Mas eles disseram que mesmo essas palavras que ele separou e lhes perguntou são insuficientes para exprimir o que realmente é essa coisa. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa. Quer dizer, acima de quê? Acima da matéria inerte, que é os planetas, o universo, né, os sóis, estrelas, tudo isso, e matéria inteligente, que é o princípio, né, inteligente, aquilo que pensa, os espíritos em si, que animam todos os seres que têm inteligência.
acima disso tudo, tem uma outra inteligência. Essa, então, diz Kardec, distinguindo-se por atributos essenciais, né, que nos governa, né, com esses atributos. Essa inteligência suprema é que nós chamamos Deus. Interessante, né? E para concluir toda essa pendenga toda de palavras para tentar exprimir o que nós somos, né, de que nós somos feitos, enfim, Kardec diz que essa inteligência suprema chamada Deus, que nos criou, né, ela está acima dos dois princípios, do espírito, né, e da matéria, do espírito que Deus criou e da matéria que Deus criou. É como fosse uma trilogia, né? Deus, espírito e matéria. Sendo que o espírito, para desenvolver, precisa da matéria, né? E a matéria não existe só nessa graduação que nós conhecemos aqui. Existem, segundo os cientistas, uma chamada matéria escura. E que esse elemento seria muito mais, teria uma quantidade muito maior no universo do que a matéria que nós vemos. E nós espíritas sabemos que existe uma matéria quintessenciada, né? E em vários tipos, em várias graduações de vibração, e formando assim o mundo espiritual e suas várias dimensões de aprendizado para o espírito. Deu para chegar, né, gente? Sim, em algum denominador comum, né? Então Deus, inteligência suprema, os espíritos, inteligências que se desenvolvem, né, para serem felizes, e o elemento material em suas várias graduações, a ferramenta com a qual o espírito evolui. Gente, na próxima semana nós vamos falar sobre as propriedades da matéria, que é a partir da pergunta número 29 e seguintes. Hoje nós vamos ficando por aqui com o nosso estudo. Olha, esse canal no YouTube é o canal por enquanto eu vou mudar esse nome, TV Ipiaçu Espírita. Eu quero mudar o nome para um nome mais abrangente, que possa dar um significado ao nosso canal, que chame mais a atenção para que outras pessoas possam vir, né? Se eu falar TV Ipiaçu Espírita, ninguém conhece a minha cidade que eu moro, que é uma cidade pequena, chamada Ipiaçu, aí não vai dar assim tanta vontade nas pessoas de buscar o canal. Então eu vou colocar um nome diferente, a gente vai criar aqui um nome diferente para o canal, né? Esse canal, ele está com pouquíssimos inscritos. Hoje ele está com 28, parece, 28 inscritos, que eu saí lá do outro canal, que eu tenho TV Ipiaçu, que vai continuar, que já tem quase 1000, né? Mas aqui nesse tem só, me parece, 28. E para ele crescer, a gente precisa chamar a atenção, né, para o canal. Se você ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição, vamos trabalhar, né, para que esse canal cresça também e possa abranger cada dia mais pessoas e possa alcançar o objetivo, que é divulgar o Espiritismo. Pode dizer, gente, que se você puder, né, adquira aí o Livro dos Espíritos, e aqui na nossa cidade, essa vida aqui no Centro Espírita pega emprestado, a gente tem, mas você que mora em outros lugares, né, a maioria, milhares de pessoas aí talvez tomam conhecimento desse vídeo, ou que tomam conhecimento do Espiritismo pela internet, adquira o Livro dos Espíritos, vamos estudar, vamos aprender. Falou, gente? Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Deus te abençoe e ilumine.